Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022, dia de finados, feriado nacional. Um dia em que a gente, em respeito, reverencia e tem saudades dos mortos, né? Das pessoas que a gente tanto amou e perdeu. Pois é. Então, hoje eu saúdo e dou minhas saudades a meu papai, por exemplo, meu querido papai que eu perdi pelo Covid-19 cerca de 2 anos atrás. Assim como milhares e milhares e milhares de brasileiros perderam seus entes queridos por conta desta pandemia, né? Do Covid-19, que tanta coisa nebulosa aconteceu ao longo desses 2 anos no combate e por parte, inclusive, de muitas e muitas autoridades, né? Pois é. Bom, gente, eu convido você a ficar até o final. Já começamos as reflexões desse dia de finados. E eu peço para você ficar até o fim, depois da positivo, faça seu comentário e compartilhe a página. Chame mais gente para se inscrever aqui embaixo, ó, tá bom? Beleza? Vamos lá. Ontem, após praticamente 50 horas de silêncio, o presidente se pronunciou, né? Depois da derrota. O primeiro pronunciamento depois da derrota no domingo nas eleições. Ele se enclausurou e ficou calado. O Brasil pegando fogo. As estradas bloqueadas criminosamente pelos apoiadores do Bolsonaro, que queriam, porque queriam um golpe, queriam, porque queriam que o exército fosse para as ruas, olha só. Né? Eles queriam a interferência militar, que o Bolsonaro acionasse os militares, como ele também já teria insinuado lá no passado, né, que o exército estava com ele, que ele não iria aceitar os resultados. E que, aliás, no próprio pronunciamento, ele nas entrelinhas colocou claramente isso, né? Que as manifestações, ele começou o discurso falando, agradecendo e depois dizendo que as manifestações eram frutos do descontentamento com o processo eleitoral, com as ilicitudes que ele acredita que tenham acontecido, sem provas. Joga no ar isso aí, mas não prova nada. Muito pelo contrário. Então, ele já começa com essa situação, dizendo que é fruto de uma eleição fraudada, segundo ele. Bom, e aí ele continuou no discurso, reconheceu que perdeu, que vai começar a transição, menos mal e pelo menos também não concordou com os bloqueios realizados nas estradas do Brasil. Mas já o mal estava feito, está feito ainda, que não acabou. Sabe, muitos apoiadores cegos do rebanho continuam ainda nas estradas até agora, até este momento, tá? Mas, aliás, quando ele começou, antes mesmo de começar a se pronunciar, ele já falou, esse povo vai sentir saudades. Que saudades, Bolsonaro. Saudades. Só quem tem saudades de fascista é outro fascista. Quem é do bem, pode ter certeza que quer esquecer esse grupo todo, em que pese saibamos que não vai ser tão fácil assim. Não será fácil. Vocês ainda vão permanecer, sabe, nos porões ainda se manipulando. Pois é. Mas nós não somos fascistas e não vamos sentir saudades de nenhum fascista. Enquanto isso, na rodovia, por exemplo, Castelo Branco, dezenas de crianças foram colocadas covardemente com cartazes à frente dos bloqueios lá realizados naquela importante via lá, Castelo Branco. Vejam só o nível da covardia desses milicianos que vão para as estradas e provocam esse bloqueio que está prejudicando milhares e milhares e milhares de vidas Brasil afora, em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o dia ontem começou com cerca de 271 bloqueios, segundo estimativa da Polícia Rodoviária Federal. Essa Polícia Rodoviária Federal, que aliás, abrindo aspas, né, é uma vergonha para o povo brasileiro. A gente paga o salário desse pessoal, e é um bom salário, diga-se de passagem, da Polícia Rodoviária Federal, que ganha muito bom salário entre os órgãos de segurança, para fazer o que eles estão fazendo. Apoiar um governo e não trabalhar em prol da sociedade.
Na hora de desbloquear, na hora de colocar ali, impor a vontade do povo, não. Vai contra o povo a favor da vontade de Bolsonaro, porque apoiavam o presidente da República, né? Quantos vídeos estão aparecendo aí com as manifestações de policiais? Uma vergonha. Não são todos, não são todos, mas uma parcela considerável está fazendo esse papel, aliás, um papelão perante o Brasil. Tem que ser revista essa situação, sabe? Depois que passar tudo isso, deve se rever. Não é aparelhar, não, colocar gente do Lula, não, não é isso. É rever o papel das instituições, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, dar autonomia para eles. Não tem esse negócio de indicar, não. Eu acho que tá errado. O Lula não tem que indicar ninguém. Tem que ser cargo conquistado lá dentro, internamente. Não tem que o Lula, assim como o Bolsonaro, não tinha que colocar o Ramagem ou quem quer que fosse na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária para ficar puxando o saco deles, não. A Polícia Federal tem um papel fundamental. Polícia Rodoviária Federal também tem um papel fundamental. E não é ficar bajulando para poder se manter no posto, se manter no poder. Não. Assim como o Procurador-Geral da República, eu vou falar já já, assim como o ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem que ser indicado presidencialmente. Eu sempre falei isso. Lula, não faça isso. Não fique indicando, principalmente fora da lista que lhe é apresentada. Se tem uma lista com 3 nomes, escolha pelo menos entre os 3, né, que foi a categoria que indicou. Mas não, a exemplo do Bolsonaro que fez com Aras, que colocou fora da lista, porque interessava a ele, que ele queria o Ramagem na direção da Polícia Federal, porque interessava a ele e aos filhos dele. Esse aparelhamento, nós não podemos concordar com isso. E Lula, você não concorda, então não faça, não faça. Muito bem, mas vamos continuar aqui. Então, dos 271, 190 ainda continuam. 190 continuam bloqueadas. Pois é. Agora, falando em Augusto Aras, procuradores fizeram um manifesto por vários procuradores da República que querem que o Augusto Aras, o procurador-geral da República, indicado a dedo pelo Bolsonaro, finalmente abra as investigações sobre os procedimentos, sobre a responsabilidade do Bolsonaro nesses bloqueios. O silêncio já foi um ato, né? O silêncio, de uma certa forma, deu apoio, foi conivente com essa turba levantada em todo o país. E os procuradores da República querem que Augusto Aras investigue. Você acredita nisso? Pode ser que até agora ele faça, já que Bolsonaro perdeu, né? E ele sabe que já vai ficar para o lixo da história. Ele, Bolsonaro e Companhia Limitada. Bom, aí, dali do pronunciamento, uma coisa muito, sabe, estranha. O Bolsonaro saiu dali e foi direto para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Se reunir a portas fechadas com os ministros do STF. A quem ele repugnava, dizia que não, que, né, eram... Pois é, ele foi correndo se reunir porque ele sabe muito bem as coisas que pairam no ar agora, daqui a 2 meses, quando ele sair do poder. Quando ele entregar a faixa presidencial e tiver perdido a imunidade que ele tem como presidente da República. E a possibilidade dele ir, para a cadeia é muito, mas muito grande mesmo. E aí ele quer, porque quer escapar. Ele não quer ir para a cadeia. É óbvio que não. Então, ele foi se reunir. 1 hora conversando, ouvindo. O que será que foi dito, né? Ali, que ninguém podia saber. O único que abriu, o Gilmar Mendes saiu calado, Alexandre, a maioria. O único que falou com a imprensa, que disse alguma coisa, foi o Edson Fachin. Segundo ele, o Bolsonaro conversou, falou, aceitou a derrota, disse que vai fazer a transição, com o que ele disse lá, né? E que acabou, né? Segundo ele, o verbo foi de acabar, acabou. Bolsonaro disse que acabou a eleição, acabou, fica para trás. Mas não acabou os crimes que ele cometeu. As responsabilidades dele serão investigadas. É isso que ele não quer. E é isso que paira no ar uma dúvida. Por que, né, que ele foi correndo lá pro STF conversar com os ministros a quem ele repudiava? Por que o medo? Por quê?
Mas ele foi. Foi talvez negociar alguma coisa? Negociar e apaziguar as coisas? Fala, olha, eu não insuflo aí, mando destruir as estradas, em troca disso vocês passam pano nisso, passam pano naquilo. Será que é isso? Eu não quero crer, mas eu não duvido. Não quero crer, mas não duvido. Em se tratando de Brasil, não duvido nada. Reflita comigo, gente, reflita. Vamos tentar caminhar. Hoje é feriado, respeitar os mortos, porque amanhã será outro dia. Um abraço, eu volto amanhã. Divulgue a página Vote.